Então, faltava a gente falar sobre a dilatação dos líquidos, certo? Essa dilatação dos líquidos, ela é volumétrica, só tem dilatação volumétrica dos líquidos, porque líquido ocupa um certo volume. A fórmula é parecida com as anteriores, vocês têm aqui a dilatação de um líquido, o volume inicial que o líquido ocupa, o coeficiente de dilatação, como ele é volumétrico, ele é gama, né? Como a dilatação volumétrica dos sólidos, ele é gama. E aqui é a variação de temperatura. Esse coeficiente gama, né, aquela letrinha que parece um peixinho de cabeça para baixo, ele é um coeficiente para os líquidos maior do que para os sólidos. Então, quando eu tiver um coeficiente de dilatação volumétrico para a água, para o azeite, para o álcool, qualquer coisa líquida, ele é maior. Por quê? Se vocês olharem aqui do lado, olha, eu representei esse copo com água, porque eu queria comentar com vocês que as moléculas no líquido, elas já estão mais afastadas do que nos sólidos, né? Em relação a esse afastamento, toda vez que eu aquecer um líquido, aquece o líquido, vai aumentar muito mais essa energia, né, essa agitação das moléculas, e esse aumento da agitação vai fazer com que o líquido sofra grande dilatação, muito maior do que os sólidos, certo? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que o volume, tanto o ΔV quanto o VO, o volume, ele pode ser dado em centímetro cúbico, em milímetro cúbico, porque é volume, né? Mas agora, muitas vezes, a gente também vai ter o mililitro, o litro, porque nós vamos estar falando de líquidos, né? Então, há essa correlação e eu espero que vocês se lembrem que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, essa relação, ela é uma relação importante, porque pode ser que nós usemos essa relação aqui em alguns exercícios, tá certo? Mas nós vamos utilizar muito também o ml, quando forem dilatações pequenas. Continuando, e um detalhe antes que eu me esqueça, o coeficiente de dilatação continua sendo graus Celsius a -1, a unidade desse coeficiente. Agora vocês vão olhar esse esquema aqui, eu estou tentando representar o seguinte, olha, tem um líquido, ele está frio, o recipiente onde ele está também está frio. Observem que ele está ocupando um certo volume inicial. Se eu aquecer o recipiente, agora eu estou aquecendo o recipiente, certo? Observem que entre o primeiro desenho e o segundo, para o segundo desenho, olha, eu representei o recipiente bem mais largo. Ele foi aquecido, o recipiente está quente. Aí, olha o que aconteceu com esse volume. Vocês estão vendo que esse volume aqui abaixou? Por quê? Porque como o líquido ainda está frio, na hora que o recipiente dilatou, ele ficou com um tamanho maior. Então, o mesmo líquido, ocupando um recipiente com tamanho maior, o líquido desce, né? Então, essa variação de volume aqui, ó, para baixo, é uma variação de volume, na realidade, que corresponde à variação de volume do recipiente. Dá para entender isso? Porque é o recipiente que aumentou de tamanho, por isso que o líquido desceu. Essa descida, entre aspas, do líquido
é por conta do aumento do tamanho do recipiente. Só que aí o recipiente ele começa a passar calor para o líquido. Agora o líquido também ele está quente, ó. O líquido também fica quente e ele continua dilatando. Então agora, ó, eu espero que vocês percebam que entre o segundo desenho e esse terceiro desenho aqui, ó, o líquido ele ocupou esse espaço aqui que eu estou rabiscando aqui, ó. Ele aumentou então esse volume, ele ocupou a variação de volume que era a variação de volume do recipiente, ó. Eu não disse para vocês que era a variação. Se vocês repararem, o líquido aqui, ele ocupou a variação de volume do recipiente. Aí, o que acontece? O líquido, ele continua dilatando, porque eu falei, ele dilata muito. Então, olha, essa parte aqui é a variação de volume que a gente chama de variação de volume aparente. Por quê? Olha, na realidade, eu só percebo lá no primeiro caso, ó, o líquido estava nesse nível aqui. Olha lá no primeiro caso, certo? É o que eu enxergo. E depois eu enxergo essa parte que aumentou. E o tanto que derrama. É o que eu percebo. É o que aumenta além do que eu vi primeiro e essa parte que está derramando. Então, essa variação de volume aqui, ninguém consegue enxergar a variação de volume do recipiente, viu, gente? A gente não percebe o copo ficando maior, a panela ficando com tamanho maior. A gente percebe a água subindo dentro do recipiente. Então, eu tenho o líquido, ele faz essa variação de volume, ele preenche o recipiente e mais essa variação de volume dele, que a gente diz que é aparente, que é aquela que eu vejo. Por isso que nessa relação aqui em cima, ó, tá escrito que a variação de volume do líquido, que a gente chama de variação de volume real, é tudo que ele dilatou o volume do recipiente e dilatou mais uma parte que é aparente, que é essa que eu vejo aqui, ó. E mais o que ele derrama. Somando essas duas variações de volume, é que nós temos a variação de volume real do líquido. Quanto aos coeficientes, a gente tem, então, o coeficiente de dilatação real do líquido é esse primeiro aqui. Esse segundo aqui é o coeficiente de dilatação do recipiente. Esse coeficiente de dilatação do recipiente, como o recipiente é sempre um sólido, gente, seria aquele gama dos sólidos, certo? Se é do vidro, do alumínio, do chumbo, tá? E esse outro aqui é o coeficiente aparente. Somando esses dois aqui, nós vamos ver isso melhor depois dentro dos exercícios, nós vamos ter o do líquido, tá certo? Bom, num primeiro momento, isso que eu queria falar com vocês.